e pela rádio Valor Local. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados, os quais passo a elencar. Miguel Nunes, da ERSAR, do Departamento de Gestão Direta da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Eunice Cortês, Diretora Regional de Operações da Zona Norte das Águas do Tejo Atlântico. Paulo Oliveira, Diretor da Águas da Zambuja, um sistema que fornece água e saneamento ao fim e ao cabo a 21.814 habitantes do concelho da Zambuja. Francisco Oliveira, de Águas do Ribatejo, que presta este serviço a 150.000 habitantes dos concelhos de Navente, Salvaterra de Magos, Cruz, Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Torres Novas. António Oliveira, Presidente dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Vila Franca de Xira, presta este serviço a 136.886 habitantes. André Rios, da Câmara da Ruta dos Vinhos, que esperamos contar com a sua presença, sabemos que está atrasado, mas vamos ver se consegue conectar-se aqui à nossa emissão. Câmara de Arruda, que neste serviço das águas e saneamento serve 13.400 habitantes. Estes números podem ficar, entretanto, desatualizados face aos censos deste ano. Boa tarde a todos aqui no nosso debate. Agradeço a vossa presença. Em primeiro lugar, vamos passar aqui uma mensagem da senhora Secretária de Estado do Ambiente, que anuiu ao nosso convite para se dirigir a todo o setor. Vamos passar uma mensagem de Inês Santos Costa, com cerca de 11 minutos. Vamos ouvir as palavras, então, da governante. Só um pouco, que estas coisas nós somos... Bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito para vos dirigir algumas palavras neste encontro, cumprimentando, obviamente, todos os presentes, representantes do setor e, obviamente, os municípios. Queria, primeiro que tudo, saudar e agradecer àqueles por onde tudo começa, que são, de facto, os trabalhadores dos serviços de água e saneamento. Porque eu não tenho dúvidas que os serviços essenciais de ambiente não se resumem a tubagens, a ETAs, ou a TARs, a válvulas, a droppers, a computadores ou computadores. Nós acreditamos que são as pessoas, pelo seu conhecimento, pelas suas competências e pelo seu entendimento de quão importante é salvaguardar esse bem comum que é o recurso água, que tornam de facto o serviço essencial. E no ambiente a água é essencial, é vida. E começar pelo início, agradecendo a todos os que estiveram no período de confinamento a garantir que continuássemos a ter água na torneira e saneamento a funcionar para travar esta pandemia. Em dezembro do ano passado, a água começou a ser negociada como um recurso em contratos futuros na Bolsa de Nova Iorque, da mesma maneira que é comercializado, negociado o petróleo ou o ouro. E eu penso que há mais do que mero simbolismo neste acontecimento. É um reconhecimento de que cada vez é mais escasso este recurso e que essa escassez não advém só dos impactos das alterações climáticas, mas também do sobreconsumo a que o recurso está sujeito e a degradação da sua qualidade. No mês seguinte, em janeiro ou fevereiro, foi publicado o relatório sobre os riscos mundiais para a economia, o famoso relatório de riscos de Davos. E esses riscos foram encabeçados naturalmente pela probabilidade de mais pandemias, mas entre os 10 lugares cimeiros de risco, quer em termos de probabilidade, quer em termos de impacto, de gravidade de impacto, estavam colapsos ambientais. A par de falharmos em termos de ação climática, acompanham cada vez mais de perto a perda de biodiversidade, as crises dos recursos naturais e a poluição causada pela atividade humana.
Isto é demonstrador de quão perto destes colapsos nós podemos estar já neste momento, quando até as denominadas elites de Davos assim o reconhecem. Eu entendo que a iminência destes colapsos seja de facto pouco perceptível para nós à primeira vista. A nossa terra parece ser um lugar abundante, gera alimentos e florestas, gera peixes, culturas agrícolas, nós vamos ao supermercado e temos acesso a tudo. E contámos de facto com um sistema natural que conseguia, pelo menos até agora, absorver e depurar a poluição que gerámos. Mas para que estas características se mantenham, nós de facto não podemos tirar ou poluir além daquilo que o próprio sistema natural consegue regenerar. E se ultrapassamos estas barreiras, e é muito grave dizer isto, mas algumas destas barreiras já foram ultrapassadas, o sistema começa a falhar. E é um sistema do qual estamos completamente dependentes, nós enquanto espécie, mas também a economia. Nós começámos a trabalhar, enquanto humanidade, nas últimas décadas do século passado. Primeiro com inovações e tecnologias de tratamento de fim de linha, que inevitavelmente provaram não ser suficientes à medida que o progresso acelera, que acelera a extração, o processamento e a poluição são cada vez maiores e com maior intensidade. E por isso, existindo estas exigências cada vez maiores, forçam a tecnologia a evoluir e procura-se avançar cada vez mais para o montante do sistema. E começamos a falar de eficiência energética, começamos a falar de eficiência de material. E aí falamos ao coração das instituições, porque falar de eficiência significa poupança, também ela económica, também ela financeira. Mas quando o foco é vender, quando o foco está na venda, na quantidade que se vende, falar de eficiência é mais utilizado para ganhar folga, para termos mais consumo. Ou seja, dito por outras palavras, fazemos mais com menos, mas fazemos cada vez mais e mais. E por isso é para nós óbvio que as soluções de fim de linha e soluções de tratamento e ser eficiente não é suficiente para garantir a sustentabilidade do ambiente que suporta o nosso sistema socioeconómico. Além das desigualdades que acentuam, nós continuamos a ver, nós perdemos 13 km quadrados de costa em 50 anos, nós temos seca estrutural no país, nós vemos cada vez mais resíduos a ser gerados a nível global e a nível urbano também, e cada vez mais pressão sobre outros fatores ambientais, como seja, por exemplo, a qualidade do ar ou o ruído. E aos dias de hoje, sabendo o que sabemos, é para nós preocupante que muitos líderes não conseguem ou não querem perceber como os assuntos se interrelacionam. Nós queremos recursos hídricos de qualidade, obviamente, queremos uma rede de água e saneamento que não deixe ninguém para trás. E nós temos o dever de trabalhar para isso, é óbvio que sim. Mas a ação não pode simplesmente ficar por aí. Se depois nós não atuamos sobre ligações indevidas, se depois nós não atuamos para garantir ligação das habitações à rede, se não se faz o devido planeamento das ligações industriais para que haja resiliência dos sistemas de tratamento, quando não se zela para garantir que as atividades que estão implementadas no nosso território seguem e investem em melhores práticas ambientais, porque muitas vezes dizem que são custos de contexto e que se afasta as empresas dos territórios se esses custos de contexto existirem, ou então vice-versa, dá-se um desconto a umas atividades e é-se muito mais criterioso noutras, consoante o contexto político e social que esteja a acontecer naquele momento. Ou seja, muitos dos problemas que hoje temos, inclusivamente na água, são já um reflexo de não sabermos assumir as responsabilidades e o papel de cada um, desde o cidadão até ao Estado. E de estarmos constantemente a empurrar as responsabilidades para o final ou para o topo do sistema, quando na verdade tudo está unido. E no que ao ambiente diz respeito, o discurso dos custos superar os benefícios, quando esses custos e esses benefícios são só medidos pelo valor financeiro, tornou-se um pouco a justificação habitual para nada se fazer. E isto, sobretudo, quando os benefícios
de saúde pública, de saúde ambiental, de saúde de cada um de nós, são amplamente subavaliados. A água, a sua proteção, a sua qualidade, o seu tratamento, a sua reutilização estarão cada vez mais no centro da ação climática, quer por via da adaptação e da mitigação aos efeitos de seca e de cheia, que Portugal conhece muito bem, quer pela necessidade de introduzir princípios de circularidade na sua gestão e na sua regeneração. Eu creio que isso é evidente quando nós olhamos, por exemplo, ao que se está a passar a nível europeu, em que existem iniciativas sobre o regulamento do tratamento de águas residuais urbanas e reutilização, e temos, obviamente, de continuar a trabalhar nesses critérios, tal como aqui foi discutido. Mas a circularidade, para além da reutilização, exige cadastro atualizado de infraestruturas, exige manutenção preventiva para que a rede dure, exige digitalização e inovação para apoiar a monitorização, a fiscalização, exige a contabilização correta dos investimentos, dos custos e benefícios, quer dos diretos por via de moeda, quer os indiretos, que não têm uma moeda, mas podemos encontrar proxies para isso, exige cobertura de gastos, exige comunicação, sem falhar a rede de proteção social a quem precisa, obviamente, exige a promoção de simbioses industriais na charneira entre os sistemas urbanos e os sistemas industriais, para prevenir poluição, por exemplo. Tudo isto nós estamos a abordar, por exemplo, no Pensar 2030, numa tentativa de abandonar um bocadinho aquela mentalidade tipo caixinha de investimento e de que os custos para as atividades económicas fazerem bem, ao invés de menos mal, têm de ser suportados pelo Estado e, por conseguinte, pelo cidadão. Nós temos, de facto, de nos afastar dessa ideia. Quando olhamos para o novo ciclo de fundos públicos que se desenha no curto para médio prazo, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática tem feito todos os esforços para garantir que continuarão a existir linhas direcionadas para este setor. No PRR, há aposta na eficiência hídrica e na reutilização, começando pelas zonas mais afetadas pela seca estrutural, como seja o Algarve, no REACT, no saneamento e na proteção e salvaguarda dos recursos hídricos, e nos próximos ciclos de fundo de coesão, a digitalização e as zonas com elevada cobertura e baixa taxa de adesão serão definitivamente questões a abordar. Tudo isto para garantir que os sistemas têm ferramentas que necessitam para promover a circularidade do serviço, mas o apoio a esse serviço só poderá ser sustentável se, de facto, as tarifas conseguirem cobrir o custo para garantir essa sustentabilidade, e sustentabilidade é essa que também adverá sempre da colaboração entre municípios e entre sistemas. O consumidor, seja ele público ou privado, tem de ser um consumidor consciente, responsável e responsabilizado. Eu quero terminar esta intervenção com uma passagem do relatório da Fundação Carlos Gulbenkian, que eu estou neste momento a ler, está disponível online e que vos convido a conhecer, sobre o uso da água em Portugal. E diz mais ou menos assim: em Portugal nós conquistámos uma água segura e de qualidade, mas não foi assim há tanto tempo. Conquistas que o século XXI testa em contínuo e com esforço. Mas o pensamento de sustentabilidade não se pode confinar à oferta e mitigação de desperdícios. Estamos nós conscientes do valor da água, do custo de não a ter? Estamos conscientes da água que usamos no dia-a-dia e atividades produtivas? É possível despertar os cidadãos e as atividades para essa consciência? Estas são perguntas para as quais as respostas que podem estar entre as discussões deste vosso encontro. E por isso agradeço mais uma vez esta oportunidade e desejo-vos um excelente encontro. Muito obrigada. Estivemos então com as palavras da senhora Secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa, que deixou aqui uma série de dicas que de facto podemos explorar neste debate, mas para já dirigia-me em primeiro lugar ao senhor engenheiro Miguel Nunes da ERSAR,
para nos elucidar aqui um pouco relativamente à pandemia de Covid-19, que chegou a Portugal há pouco mais de um ano, com vários desafios, de facto, para os sistemas de água e saneamento. Podemos dizer que o facto da larga maioria da população ter acesso à água e, em parte, também ao saneamento básico, também acabou por ter influência nesta matéria, ao contrário de países do dito terceiro mundo. São coisas das quais não nos apercebemos, mas de facto a circunstância de o nosso país ter acesso à água da torneira na maioria da população também evitou males maiores. Neste sentido, acha que o setor estava devidamente preparado, porque os diversos relatórios têm dito que a qualidade da água da torneira no nosso país é em geral boa. Não temos esse desafio, à partida já estava superado. É isso que lhe perguntava, Sr. Engenheiro Miguel Nunes. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, permitam que agradeça à Rádio Valor Local o convite endossado à ERSAR e aos meus companheiros aqui do painel e à mensagem deixada pela Sra. Secretária de Estado. E pegando nas suas palavras, é verdade, nós estávamos muito bem preparados, tanto que não houve qualquer tipo de problema ao nível da continuidade do serviço e mesmo daquilo que saibamos daquilo que é a qualidade do serviço. Ou seja, nós estamos num estado de pandemia há cerca de um ano, não é? E com graves constrangimentos do ponto de vista social. O que é certo é que este nosso setor, o setor da água, não teve qualquer tipo de problema ao nível da continuidade, e gostava de ressalvar isso, e ressalvar o trabalho das entidades gestoras, sejam elas quais forem, porque efetivamente conseguiu-se que passar por este difícil constrangimento sem que a população tivesse qualquer tipo de problema a este nível. Isto mostra a maturidade do setor. Nós, neste momento, em termos de qualidade, temos, e nós observamos todos os anos, a qualidade do serviço, temos, em termos de segurança da água que é distribuída à população, cerca de 99% de água segura. E esse indicador não teve alteração, ou seja, é certo que o trabalho das entidades foi assinalável, com alguns problemas. Nós acompanhámos, fomos mandatados para acompanhar um gabinete de crise do qual fomos responsáveis, verificámos alguns problemas que ocorreram, sem dúvida, ao nível de equipamentos de proteção individual, de reagentes e afins. O que é certo é que nós fomos todos apanhados de surpresa no dia 18 de março, vai fazer um ano de 2020, e o que é certo é que, à parte desses problemas iniciais e que nós observamos, nós todas as semanas fazíamos um relatório que enviávamos ao Ministério do Ambiente, verificámos que, à parte desses problemas iniciais, há algumas anomalias que ocorreram. O certo é que as entidades conseguiram dar resposta. Isso só mostra o nível de maturidade e o nível de importância que nós damos a este serviço, que é um serviço efetivamente essencial. É um serviço... Aliás, eu costumo, nas minhas intervenções, não colocar isto em termos indefinidos, a dizer que é um dos serviços mais importantes. Eu digo que é o serviço mais importante, o setor da água. E é bom que esse valor da água, como a senhora Secretária de Estado disse, na última parte da sua intervenção, seja devidamente assinalado por todos nós. Por todos nós, sejam consumidores, sejam entidades gestoras, seja a própria comunicação social, porque efetivamente ninguém consegue viver sem água. E o que é certo é que nós não vivemos sem água. Ao contrário de outros países, a água é um direito humano, como nós sabemos todos, é um direito humano e não pode ser negado, enfatizo isto, mas é demasiadamente escasso para ser dado. E isto, e pego nas palavras do Sr. Secretário de Estado, não é? Porque realmente nós temos que pagar o devido valor pela água. Porque se nós não dermos esse valor à água, não conseguimos fazer passar para a população em geral esta valorização que este importante setor tem. Reparem que as entidades colocam a água em segurança, com qualidade, em continuidade, na torneira das pessoas, em casa, a um preço 1/1000 vez inferior àquilo que seria necessário caso o cidadão tivesse que ir buscar essa água a um hipermercado, por exemplo, não é?
E isto é importante nós refletirmos. Daí que... Do ponto de vista, não é, senhor engenheiro, porque as pessoas acham sempre que a água está cara, não é? Isso é um pouco transversal, Embora haja sempre diferentes preços, mas esse é sempre o sentimento das pessoas que pagam muito. Muito bem. Como é que a ERSAR também acompanha este sentir das populações do nosso país, não estando aqui a referir-nos em nenhum caso concreto, mas, portanto, a água em tempos já foi muito barata para a generalidade da população, nos últimos anos tem aumentado, com muitas também mudanças a nível dos sistemas, das tarifas. Isto aproveitando aqui um pouco o mote da sua explanação e também da senhora secretária de Estado, que deu a entender que a população também tem que perceber que o recurso é escasso e que tem que poupar a água, não é? E no fundo nós todos temos que poupar a água, mas acaba por, às vezes, aquilo que passa é que o ónus também está sempre muito do lado dos cidadãos. Como é que a ERSAR entende este sentir da população? É evidente, a ERSAR está preocupada e tanto que aquilo que nós referimos é que os custos sejam cobertos pelos encargos tarifários, pela tarifa, a custos eficientes, como é evidente. E é isso que nós devemos avaliar, não é? Ou seja, é importante dar esse valor, recuperar esses gastos por via tarifária, naquilo que é o princípio que nós dizemos do poluidor, entre aspas, pagador, não é? Ou seja, não é poluidor neste caso, mas é do utilizador pagador, não é? É evidente que é um bem que é utilizado e sendo um bem escasso, deve ser devidamente valorizado. Obviamente, por isso é que nós fazemos uma avaliação anual da qualidade deste serviço, em concreto, não é? Sobre aquilo que são os custos eficientes. E é isso que é a preocupação da ERSAR. Neste momento, posso lhe dizer que naquilo que é o abastecimento de água, em termos médios, paga-se cerca de 11,5 € por família, por mês, digamos assim. Não é? Este é o encargo, não é? Estes valores estão devidamente publicados no site da ERSAR. É evidente que não vamos dizer que é um valor nem escasso, nem excessivo, ou seja, neste momento é aquilo que é o valor adequado, não é? E é isso que nós queremos, que é que este preço da água seja adequado. E compreendemos perfeitamente aquilo que são as preocupações do consumidor e das pessoas, em que a água é realmente cara. Porque quando nós comparamos com outra, eu vou-lhe dar aqui um exemplo muito rápido. A água e as outras componentes da tarifa, normalmente até nem é tanto a água, às vezes é o saneamento, os resíduos, acaba por ser um pouco por aí. Não, aliás, porque a fatura, os resíduos normalmente, em todo o país, são indexados à água, como nós sabemos, não é? Tanto os resíduos como o saneamento. O saneamento é mais óbvio, os resíduos não tanto que o novo regime geral de gestão de resíduos prevê que daqui a 5 anos esses resíduos não sejam indexados à água, não é? Ou seja, e tenham uma cobrança por aquilo que é a efetiva produção por parte do utilizador, não é? O que entendemos que é correto, não é? Vamos ver se conseguimos estar preparados para fazer essa tarifação direta sobre a produção de resíduos, não é? Mas é evidente que a água tem uma componente muito importante e nem todas as pessoas compreendem o valor da água, ou seja, o valor que nós estamos aqui a falar. Quando há estudos que comprovam que dentro daquilo que são todos os serviços como as comunicações, a energia e outros demais serviços, o consumidor tem menos predisposição a pagar um acréscimo pelo valor da água do que, por exemplo, pelas comunicações. Seja pela televisão, seja pela parte da internet, seja o que for. E há vários estudos feitos sobre isso. Muito bem. Há entidades que fazem isso. Este debate daria pano para mangas e o nosso jornal, por acaso, nunca teve a oportunidade de estar aqui num debate com a ERSAR, de forma que estaríamos aqui o resto da tarde. Mas vamos nos centrar aqui um pouco mais também sobre o ponto de vista das nossas concessionárias. Senhor Engenheiro Paulo Oliveira da Aquapor, Águas da Zambuja, também aqui na nossa região, representante da Águas da Alenquer. No caso aqui do Conselho da Zambuja, que esforços é que têm sido feitos no nível do abastecimento para que a água não tenha faltado aqui, especialmente no período de confinamento, quer do ano passado, quer deste ano, por parte da Águas da Zambuja? Gostaria que também nos relatasse um bocadinho aqui a experiência da concessionária do Conselho da Zambuja. Boa tarde. Boa tarde aos meus colegas também aqui de debate. Boa tarde a todos os ouvintes. Queria agradecer também o convite da Rádio Valor Local
para estar aqui presente, para o convite às Águas da Zambuja. E dizer que realmente o ano passado foi um dos anos mais sui generis que tivemos na última década, talvez. Nós nas Águas da Zambuja tivemos ali, antecipámos um bocadinho a questão de março, daquele do 18 de março que falava, que o engenheiro Miguel nos falava da ERSAR, antecipámos um bocadinho porque vimos que a onda ia chegar a Portugal. A Águas da Zambuja está incorporada num grupo que é a Aquapor, que tem outras empresas que são entidades gestoras a nível nacional. E o que é que nós fizemos? Preparámos planos de contingência para todas as empresas, com a ótica de garantir que todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, eram garantidos, que naquela altura foi difícil, foi muito difícil, porque havia já uma escassez a nível mundial de tudo que era máscaras e que era fatos e tudo, álcool, até o álcool gel, lembro-me que foi muito complicado. Preparámos também a questão dos turnos, ou seja, tentar ao máximo que houvesse o mínimo cruzamento de equipas possível. Pensámos também em backups de empresa para empresa, que poderiam vir a ser precisos. Começámos logo a preparar também a questão das lojas, o atendimento ao público. E uma coisa que até pode ter sido, hoje em dia já ninguém, toda a gente percebe o porquê, mas a questão de fazer o atendimento só por marcação na loja, apesar da loja se manter aberta, mas com, entre aspas, a porta fechada. Reforçámos também logo a questão do atendimento telefónico. Acabámos por dilatar, ou seja, foi muita coisa, fizemos muita coisa. Acabámos por dilatar também os prazos de pagamento por via de que poderia ser mais complicado para as pessoas se movimentarem e fazerem os seus pagamentos, ou mesmo também alguns agentes de pagamento poderiam não estar abertos ao público e poderiam ter problemas. E além disso também, o que é que durante o ano passado também apostámos muito na evolução tecnológica deste próprio atendimento. O que é que fizemos? Instalámos a nível do grupo também, inclusive nas Águas da Zambuja, um novo call center com outras funcionalidades e mais adaptado também àquilo que pretendemos que seja aqui o atendimento e a qualidade de serviço que prestamos aos nossos clientes. Além disso, também facilitámos o pagamento por multibanco, ou seja, as pessoas muitas vezes, uma coisa que acontece é deixam passar o prazo, ou seja, antes as referências eram únicas por cada fatura, facilitámos isso também em consonância com a CIBS, facilitámos a emissão de uma nova referência multibanco assim que a pessoa se apercebe que já passou o prazo daquela referência, pode telefonar para a loja e pedir uma nova referência para pagar, o que não era possível antes, e as coisas correram bem, felizmente. Correram bem. Senhor Engenheiro, a nível do abastecimento em si, houve mais pessoas em casa, claramente, aqui no Concelho da Zambuja, em comparação com o período homólogo, vá lá, de 2019, quantos mais litros é que foram injetados na rede? Não sei se a Águas da Zambuja tem essa conta. Os litros eu não consigo especificar. Houve realmente um aumento de consumo na Zambuja, também por via de outras coisas, porque felizmente o Concelho, até pelas facilidades que têm sido dadas agora na mobilidade, o Concelho está a crescer, nós também temos tido aqui um ligeiro aumento de clientes, e depois durante o segundo mês, ali de março, abril, de confinamento do ano passado, nós notámos o quê? Notámos um aumento na parte do consumo doméstico. E a interpretação que fazemos é porque realmente existem muitas pessoas, muitos zambujenses que moram na Zambuja e trabalham na periferia, ou muitos em Lisboa, Vila Franca, nos concelhos limítrofes e mesmo aqui em Lisboa. E o que acontece é que essas pessoas acabaram por ou entrar em teletrabalho ou entrarem mesmo em confinamento total nas suas casas. Aí houve um aumento do consumo doméstico. Por outro lado, no período de mais de março, também notámos algum acréscimo na parte do dom doméstico na vertente logística,
porque, ou seja, houve um consumo que foi transferido de tudo o que era o pequeno comércio e a restauração para o que nós chamamos de distribuição moderna, e notou-se ali Portanto, aqui alguma na zona variação. industrial da Zambuja, portanto, os clientes Sim, empresariais. notou-se um pequeno aumento aí, mas notou-se uma grande diminuição, que até notámos noutras empresas, noutras entidades gestoras ainda mais, uma grande diminuição no não doméstico, no comércio e restauração, principalmente. Certo, porque, claro. tal como as pessoas estavam em casa, esses estabelecimentos também foram obrigados, alguns, outros por uma questão de confinamento também, e fecharam, e aí houve uma grande quebra do consumo, uma grande quebra mesmo. Sabendo que a Águas da Zambuja compra água à EPAL e tendo em conta este espectro que me está a acabar de descrever, com a concentração do consumo na indústria, menos no comércio, mas também mais consumidores domésticos, como é que pesou a balança no final do ano para a Águas da Zambuja? Houve mais lucros, os lucros mantiveram-se, portanto, não querendo... portanto, como é que foi a nível depois também das vossas contas internas, que acaba por ser... O balanço, pronto, ao mesmo tempo, o que acontece aqui em termos de faturação, digamos assim, houve um balanço entre o que comprámos a Lisboa, não é Lisboa, peço desculpa, EPAL. as águas de Val do Tejo, que compra água EPAL, que é a empresa das águas de Portugal. Houve um balanço que conseguimos equilibrar, porque também temos vindo a baixar muito as perdas de água no concelho. E então, ou seja, ao baixarmos as perdas, conseguimos também equilibrar e pagar menos água, digamos, à entidade em alta, comprar menos água. A questão como eu estava a dizer, a questão em termos de faturação, acaba por se equilibrar muito com 2019, porquê? Porque em termos de escalões tarifários, o não doméstico é mais alto do que o doméstico. E como eu estava a dizer, houve um abaixamento do consumo não doméstico e um aumento do consumo doméstico. Então o que é que acontece? O preço por metro cúbico acaba por baixar, por via de que o consumo para os não domésticos o preço por metro cúbico é muito mais baixo. No fim do dia, as águas da Zambuja tiveram um ligeiro aumento, mas praticamente ficaram ela por ela em termos de comparando 2019 com 2020. Vamos ouvir agora a experiência de Águas do Ribatejo, o sistema intermunicipal aqui da nossa região, que abarca então os concelhos, como eu disse há pouco, Benavente, Salvaterra de Magos, Coruja, Almeirim, Alpiarça, Chabusca e Torres Novas. Penso que não me esqueci de nenhum. Senhor Presidente, boa tarde. Também como é que foi o desafio para Águas do Ribatejo relativamente a esta matéria, aos esforços no abastecimento, em primeiro lugar, nomeadamente tendo em conta que serve 7 concelhos. Gostaria que nos descrevesse um pouco também a vossa experiência neste âmbito. Bem, boa tarde. Antes de mais, saudar esta iniciativa da Rádio e do Jornal Valor Local, cumprimentar os meus colegas de painel e também saudar a intervenção da Sra. Secretária de Estado, que acho que foi muito oportuna e com indicadores também muito precisos para as entidades gestoras, mas para todos nós, para os cidadãos, para as empresas. Acho que, de facto, a intervenção vai trazer ou clarificar aqui algumas questões que, por vezes, ficam um pouco dúbias naquilo que é a percepção da importância que este setor e que a gestão da água tem para todos nós. Claramente, a Águas do Ribatejo tem um universo muito mais alargado, até porque estamos a falar de uma entidade intermunicipal, ou seja, de uma agregação de municípios e, portanto, os acionistas desta entidade Águas do Ribatejo são as câmaras municipais, portanto, os 7 municípios que referi no início desta nossa conversa, e, portanto, isto significa que existe nos 6 municípios continuidade territorial, mas há um outro município, que é o município de Torres Novas, portanto, não tem continuidade territorial, o que significa que as equipas têm aqui uma maior dispersão. E, portanto, desde o início, aliás, como referiu o Paulo Oliveira, foi necessário implementar planos de contingência adequados àquilo que é o universo dos nossos trabalhadores e das nossas instalações. Para quê? Para mantermos operacional os sistemas. E, portanto, a nossa preocupação, a preocupação de todas as entidades gestoras, é manter um serviço que, à partida, e inclusive ia ter mais exigência por parte dos cidadãos, tendo em conta todas as recomendações que saiam da saúde pública no sentido de fazer higiene pessoal, lavando as mãos e utilizando um conjunto de desinfetantes para que nós nos pudéssemos proteger desta nossa pandemia. E, portanto, desde logo foi importante reunir com os nossos trabalhadores, conseguir encontrar mecanismos, por um lado, de desfazamento de horários de trabalho, mecanismos para o teletrabalho, e desde aí para cá continuamos, aqueles que têm condições para o efeito,
de estar em teletrabalho. No que diz respeito a operadores ou leitores cobradores, também autonomizar a sua deslocação por forma a que não partilhassem das mesmas viaturas e dos mesmos veículos ou com veículos diferentes ou em descontinuidade de horário, e portanto foi necessário implementar um conjunto de medidas de acordo com os planos de contingência adotados na empresa, por forma a salvaguardarmos a saúde dos nossos trabalhadores. Por duas ordens de razões. A primeira, como eu já disse, para mantermos operacional os sistemas de abastecimento, desde logo naquilo que tem a ver com o abastecimento das populações, mas também naquilo que tem a ver com o tratamento das águas residuais e do saneamento. Isto porque, e deixe-me dizer-lhe, no nosso universo, o nosso sistema é vertical e horizontal, isto é, portanto, nós captamos a água do subsolo, só temos uma situação que compramos a água a EPAL, que é no município de Torres Novas, e não é toda, é parte, uma porcentagem de água é adquirida a EPAL. Portanto, mas o nosso sistema consiste na captação de água no subsolo e depois na distribuição junto dos nossos clientes, que são em simultâneo também os municípios destes nossos concelhos, deste território. E ao nível do saneamento, exatamente na mesma circunstância, ou seja, somos responsáveis pelos dois sistemas, da alta e da baixa, na água e no saneamento. E, portanto, isto desde logo obrigava, de facto, a esta grande preocupação no sentido de darmos continuidade a que todo o sistema pudesse trabalhar sem haver falhas. E, felizmente, que se conseguiu. Também tivemos, digamos que alguns casos onde a operacionalidade foi afetada com situações de doença dos trabalhadores, por via de contágio com o Covid, mas, felizmente, conseguimos ultrapassar todas essas situações, fruto daquilo que era também já algum conhecimento que íamos tendo nestas matérias, e, portanto, conseguimos. É claro que isto trouxe-nos uma nova realidade, trouxe-nos, de facto, situações muito diferenciadas, porque até aqui nós estávamos vocacionados, digamos que para a implementação de medidas ativas com vista à redução das perdas, com vista à implementação de sistemas ópticos de informação, e tivemos que, digamos que fazer um retrocesso no sentido de permitir apenas que os sistemas ficassem em funcionamento e adotar essas medidas por forma a que os sistemas continuassem a funcionar. Ainda assim, não deixámos de fazer, obviamente, todos os investimentos que tínhamos preconizado para este ano de 2020, um conjunto de investimentos muito alargado, desde logo só no ano 2020 cerca de 6 milhões de euros de investimento, porque o sistema que nós estamos a falar é um sistema que, ao nível do abastecimento de água, obviamente que temos uma percentagem de serviço para as nossas populações na ordem dos 97%, ou seja, praticamente todos os 150 mil habitantes, 75 mil clientes estão servidos com água de distribuição da rede pública, mas ao nível do saneamento existe alguma carência. E daí que, portanto, este investimento tem fundamentalmente a ver com investimento ao nível do saneamento e na melhoria dos sistemas do abastecimento de água. E, portanto, dizer que esta continuidade no serviço foi muito importante, mas trouxe-nos também conhecimento para podermos gerir todo este processo. E a gestão de processo significa que, como já foi dito também, houve diferenças naquilo que é os consumos, ou seja, notámos que houve um aumento de consumos a nível dos agregados familiares e das famílias. Estamos a falar de um aumento de cerca de 3%, não foi substancial, não é que um aumento substancial. Por outro lado, houve uma redução de cerca de 12% ao nível de comércio e serviços. Quando falamos de comércio e serviços, falamos de serviços de comércio e indústria também. E é perfeitamente perceptível esta transferência, digamos assim, de consumos, não é? Se as pessoas deixaram de estar no espaço fabril ou no espaço comercial, passaram a estar nas suas residências, é natural que este consumo aumentasse também nas suas residências. E também, em termos de injeção de água na rede, tivemos um aumento de cerca de 5%, mas isto não se deve só a esta situação pandémica, deve-se claramente também àquilo que é o ano hidrológico, ou seja, tivemos um ano também muito mais seco e, portanto, com menos pluviosidade, o que aumentou a necessidade de injeção de água na rede e, por outro lado, também a utilização, ainda que não seja muito adequada, mas nós sabemos que ela existe, da água para consumo humano, na rega do jardim, na rega da horta, na utilização num conjunto de outras situações muito variadas. Mas o que é facto é que o sistema suportou e conseguiu dar resposta a todas estas solicitações, ainda que em estado de pandemia. Mas uma nota que acho que é importante dizer, o Paulo também já referiu, mas nós temos em cada um dos municípios, e é uma questão de serviço público, de proximidade, e é uma questão que os autarcas defendem e querem manter, que é uma loja das águas do Ribatejo em cada município. Há municípios que têm localidades e, portanto, ou seja, para além da sede concelho, tem outras localidades populacionais de dimensão e fazemos questão de ter um espaço na loja do Ribatejo. O atendimento aos municípios por marcação, também disponibilizando um conjunto
de números de telefone e de e-mails para que pudesse haver essa resposta, quer a solicitações, quer a problemas que sejam levantados, através destes meios. Mas continuamos sempre a fazer esse atendimento, ainda que com marcação prévia, por forma a reduzirmos aquilo que pudesse ser alguma presença, digamos que mais volumosa, de clientes ou de cidadãos junto das lojas das Águas do Ribatejo. Sr. Presidente, não podia deixar de lhe perguntar sobre os famosos ajustes depois nas faturas, tendo em conta o período pandémico. Esta tem sido uma dificuldade, isto é inegável aí no sistema das Águas do Ribatejo, com algumas polémicas à mistura. O que é que poderá ter corrido menos bem? Nós vimos também a concessionária de Fátima, que teve um problema semelhante. Quer-nos elucidar um pouco, de forma a também elucidar os muitos ouvintes e leitores que temos perguntado por esta questão. De facto, temos tido aqui algumas polémicas com as Águas do Ribatejo, eu não podia deixar de lhe perguntar, peço desculpa. Não, de forma serve exatamente para isso, este debate, esta conversa aberta que todos nós estamos a ter. E, portanto, nós identificamos aqui um conjunto de situações, desde logo o facto de haver uma maior permanência das pessoas em casa e, portanto, logo desde aí o maior consumo. Consumo não só em termos da utilização da água para o consumo, digamos que humano, mas também para outras áreas de atividade, como limpezas, regas, como eu disse há pouco. E, portanto, isso claramente aumenta o consumo de água. Mas depois, nós não nos podemos esquecer, já há pouco o engenheiro Miguel Nunes dizia, que tem a ver com o tarifário. Portanto, o tarifário está perfeitamente regulado e nas suas várias componentes. E, desde logo, quem consome água, ou dito de uma forma mais simples, quando se abre a torneira para consumir água, nós estamos a consumir esgoto, ou pelo menos estamos a pagar tarifa de esgoto e estamos a pagar tarifa de resíduos urbanos, que é perfeitamente injusto, e eu subscrevo tudo aquilo que o engenheiro Miguel disse, do ERSAR, no sentido da inadequação da tarifa do resíduo estar indexada ao consumo de água, porque não faz absolutamente sentido nenhum. Eu posso não ser consumidor, digamos que muito excessivo em termos de água e, portanto, não é de todo justo que eu pague uma tarifa de resíduos que não tem a ver com o consumo de água. Ou posso ser um grande consumidor de água e não produzir absolutamente resíduos urbanos nenhuns. Isto é uma questão para o Sr. Engenheiro Miguel Nunes da ERSAR, esta questão dos resíduos e da sua incorporação na fatura ou não, não é? Que é um debate também que já se está a fazer. O Miguel já nos disse, vamos ter em breve, vamos ter um novo regime para os resíduos e que prevê, no universo curto, que haja aqui uma regulação relativamente à tarifa dos resíduos, ou seja, a adequação daquilo que é o princípio do poluidor-pagador, aqui sim, porque estamos a falar de resíduos e, portanto, por um lado. Por outro lado, também, outras áreas que têm a ver com a valorização associadas à reciclagem, associadas ao recolha porta a porta, da valorização orgânica. Portanto, nem matéria de resíduos, ainda acho que ainda há aqui um caminho muito longo a percorrer e que nós temos que afinar, que estamos um pouco, eu diria, desenquadrados daquilo que se passa na Europa, também um pouco associado àquilo que são as nossas raízes culturais. Mas vamos à água e vamos à questão das faturas. Pronto, existe, de facto, existiu esta preocupação e continua a existir algumas situações, que algumas derivam até daquilo que era o trabalho que os nossos leitores faziam na porta dos nossos clientes, ou seja, nós fazemos a monitorização daquilo que são consumos desviantes ou consumos excessivos e por vezes são os nossos leitores que avisam o cliente, atenção, que você tem aqui um consumo que é irregular, portanto eventualmente tem uma ruptura. Nos primeiros meses a seguir a março, nós não fizemos as leituras com tanta regularidade por duas ordens de razões. Primeiro, porque tínhamos que proteger, por um lado, a saúde dos nossos trabalhadores e também a saúde dos nossos clientes, porque alguns contadores ainda estão dentro das habitações e, portanto, significava que os leitores dos cobradores têm que entrar dentro das habitações para fazerem estas leituras. E, portanto, houve aqui, de facto, esse período onde existiram menos leituras. E, portanto, as leituras eram feitas por estimativas e com recurso àquilo que era a estimativa, eventualmente, de meses anteriores, podem ter um consumo mais elevado. Ainda assim, tudo aquilo que foram situações que foram identificadas ou como situações de rupturas ou eventualmente acertos nas leituras, todas elas foram corrigidas mediante aquilo que foram o conhecimento da empresa dessas situações. Bem sabemos que hoje em dia existe uma prática muito reiterada, que é por vezes não se apresentar a questão à entidade, mas expor o assunto de forma, eu diria, mais pública, sem que a própria entidade saiba especificamente da situação em concreto que está. E, portanto, aquilo que nós sempre fomos dizendo e continuamos a dizer é que todas as situações que sejam alvo de manifesto por parte dos clientes das Águas do Ribatejo fará a avaliação do contador, a substituição, se for o caso, o relatório anterior de tudo aquilo que são os consumos e se existirem situações a corrigir,
claramente que elas serão corrigidas. Também outra questão, ninguém ficou, ou não foi, digamos que, efetuado corte no abastecimento de ninguém pelo não pagamento de algumas faturas. E neste processo, neste ano, houve também atrasos no pagamento dessas faturas e houve e continua a existir a permissão para que os clientes possam pagar essas faturas de forma fracionada, ou seja, ao longo do tempo. Bem sei que as pessoas dizem, bom, ok, mas sempre temos que pagar, bom, ok, é como as questões, outras questões que estão neste momento também exatamente nos mesmos termos, em termos do pagamento. Ou seja, mas permite-se aqui uma flexibilização desse mesmo pagamento aos clientes quando são situações que não têm condições financeiras, dada a situação social, para pagar. Também se criou um outro mecanismo que foi para famílias que têm a sua situação económica, digamos que em perda, por via ou da perda do emprego, ou da perda de remuneração, ou atividades económicas que estiveram fechadas. Também aí houve medidas adequadas para que não se cobrasse aquilo que é a tarifa de disponibilidade. Também para as instituições, desde logo IPSS, associações e outras, todas as tarifas de disponibilidade não foram cobradas, nem são cobradas ainda nesta altura, por forma a dar também aqui um apoio, uma ajuda. Mas estamos a falar de uma entidade que não obstante ser constituída por acionistas públicos, é uma entidade que é autónoma financeiramente e administrativamente e, portanto, ela tem que ter, digamos que, sustentação para poder... Muito bem. Sr. Presidente, o momento atual de Águas do Ribatejo dava outra conversa, se calhar entre mim e o senhor um destes dias, se calhar mais 1h30 de conversa, e eu quero passar para o senhor Presidente dos SEMAS de Vila Franca de Xira, António Oliveira. Muito boa tarde também. Já nos descreveu um pouco aqui numa entrevista há 2 ou 3 meses atrás sobre também como é que foi enfrentar esta pandemia aí por parte dos SEMAS de Vila Franca de Xira, portanto todos os esforços que têm feito. Também à semelhança dos seus interlocutores anteriores, gostaria que me falasse um pouco sobre como também tem sido este desafio para os SEMAS de Vila Franca de Xira. Muito boa tarde a todos. Apresento em nome dos SEMAS de Vila Franca de Xira os cumprimentos aos meus companheiros de painel, assim como à senhora Secretária de Estado. E isto de falar ligeiramente mais para o fim tem uma vantagem, é que há muitas situações que já são repetidas. No entanto, eu diria... Estamos a deixar ali a senhora engenheira para o fim, não fica lá muito bem, mas pronto, as senhoras neste caso só ficam para o fim. Peço desculpa de eu ter interrompido. Nada. Portanto, eu iria fazer aqui um sublinhado, efetivamente, ao que foi aqui já exposto, porque estamos a falar da água. No entanto, penso que a questão do saneamento, como já foi aqui exposto, não pode de maneira nenhuma estar dissociado, mas no âmbito territorial de Vila Franca de Xira, do nosso concelho, portanto, efetivamente nos 318 km², temos uma população, como situou, de consumidores que andará por volta dos 140 mil, mas tivemos durante este ano, face ao metro cúbico de consumo que em alta a EPAL nos forneceu, uma média que rondou em habitação cerca de 300 mil pessoas. Portanto, ou seja, sensivelmente o dobro. Efetivamente, portanto, como se disse, já foi exposto anteriormente, nós temos aqui várias questões durante este período da pandemia, que felizmente, a nível do Conselho dos SEMAS de Vila Franca, nunca tivemos um problema de abastecimento. Tivemos sim que adotar aqui as medidas internas, como também já foi exposto, às equipas trabalharem em espelho para garantirmos, como garantimos 24 horas por dia, os 365 dias por ano, o abastecimento aos nossos consumidores. Tivemos que tomar as medidas internas, que felizmente não tivemos qualquer problema a nível do abastecimento, tanto também a nível da manutenção. Fizemos fortes investimentos durante este período, como também já foi referido, em contraciclo. Um deles foi a implementação do sistema de telegestão de controle da nossa sala de controle, portanto, através do CCTV e do sistema totalmente da rede de internet, nos cerca de 53 reservatórios que temos espalhados no nosso concelho, portanto, em que o operador, a sala de controle, faz, portanto, esta fiscalização em intercâmbio com a EPAL.
Também, neste período, portanto, as nossas equipas tivemos que adotar, portanto, todas as regras emanadas da Direção-Geral de Saúde. No entanto, também a nível de uma aplicação para smartphone, também a lançámos neste período e fortalecemos, que é o MyAqua, em parceria com a EPAL, e para nosso, não direi espanto, não será o termo, mas satisfação, tem tido uma aderência enorme, porque derivado as pessoas estarem, portanto, mais em confinamento, o número de chamadas e do call center aumentou, mas a aderência a esta nova plataforma do MyAqua, em que podem praticamente tratar de tudo, teve uma aderência muito positiva, em que, portanto, estamos neste momento a fortalecer junto dos nossos consumidores a sua aderência. Os investimentos foram feitos em contraciclo, a reestruturação e requalificação das redes, mas isto, como já tive a oportunidade de dizer à Rádio Valor Local e à Silvia Agostinho, a questão, e por ironia, portanto, o Sr. Engenheiro Miguel Nunes da ERSAR expôs aqui várias questões, todas elas muito importantes, mas não sei qual é o sentimento, mas apercebo dos meus colegas de painel, que neste período de um ano, efetivamente, não verificamos em alta de qualquer facilidade para com os sistemas em baixa. Ora, não está em causa as pessoas, não é isso. Isto fique bem claro nas minhas palavras. As pessoas só cumprem o que está na legislação. Ponto. O que é que eu quero dizer? Provavelmente, eu vou tocar num ponto, Silvia, que me permita, que os meus colegas de certeza que estarão de acordo comigo. É o valor da dívida. A cobrança do valor da dívida de um bem essencial. Eu posso lhe dizer que o valor da dívida no consumo a 6 meses e a 12 meses, mas eu retiro os 12 meses, ficaremos nos 6 meses. Perante os SEMAs, as nossas contas, logicamente, que são auditadas, tal e qual como os restantes sistemas em baixa, não foi nada mais, nada menos de que ser, num ano, a dívida aumentou 1 milhão de euros. Porquê? Simples. A cobrança da dívida, como está legislada, e o Sr. Engenheiro Miguel Nunes sabe isto perfeitamente, a recuperação da dívida de um bem essencial nesta faturação, quando é que ela é possível fazer? Isto é, traz aos sistemas em baixo uma dificuldade de gestão enorme e que depois vai se refletir no investimento. É uma das questões que está aqui presentes. Já não discuta a composição da fatura da água, estamos a referir-nos agora aos 12 meses da pandemia. Não houve facilidade dos sistemas em alta para os sistemas em baixo. Ponto. Primeira questão. Segundo, o aumento da dívida. A legislação não facilita a cobrança da dívida deste bem essencial que é a água. Eu ouvi falar aqui, muito bem, da internet, os sistemas, o telefone, o telemóvel, mas isto bem essencial, para o qual nós temos a faturação do bem em alta, portanto, da EPAL, que a recebemos, tal e qual como os meus colegas, mensalmente. Ora bem, mas temos que, neste período, eu falo por Vila Franca de Xira, o nosso relatório, o nosso plano de execução, apresenta para 12 meses, nem mais nem menos, que lhe poderei dizer, mais de 1 milhão de euros de prejuízo de dívida a 6 meses. E eu pergunto, como é que é feita esta recuperação da dívida face à legislação que está em vigor para este bem essencial que é a água? Eu sei que isto está do outro programa. Eu não sei se este também é o sentimento da concessionária da Zambuja e do Sistema Intermunicipal das Águas do Ribatejo. No fundo, temos aqui uma questão, portanto, a alta é neste momento quem manda, não é? Basicamente, estas entidades têm que comprar a água à EPAL e a lei não permite esta cobrança fácil, também é um bem essencial e percebe-se que possivelmente há aqui algum facilitismo, não sei, para que as pessoas paguem o que devem a estas concessionárias, mas
São questões um pouco de fundo, não sei se o Sr. Engenheiro Miguel Nunes poderá aqui também dar uma chega às palavras do Sr. Presidente dos Pais de Vila Franca. Não, Antes de passarmos à Engenheira Eunice. Não podem passar porque é o seguinte, a cobrança da dívida é uma questão legal, não é? Há um decreto, não é? E a IERSAR é completamente agnóstica relativamente a isto, não é? É uma questão, eventualmente, de entendimento entre duas partes. Eu compreendo o que disse o Sr. Presidente dos SEMAS de Vila Franca, porque realmente poderá, em termos de pandemia, este tipo de situações ser um constrangimento, não é? Nem eu ter falado na importância de cobrar os serviços pelo encargo tarifário para manter a solvabilidade das entidades gestoras, sejam elas de gestão direta, sejam elas de gestão delegada, sejam elas de gestão concessionada, não é? Independentemente disso, acho que o essencial numa altura como esta é haver entendimento entre as partes, entendimento entre quem fornece o serviço, neste caso a entidade gestora em alta, e quem utiliza o serviço, neste caso a entidade gestora em baixa. A ERSAR sobre isso não tem qualquer tipo de pronúncia a fazer, porque isto não é um aspecto legal que extravasa completamente as competências do regulador. Daí que não há assim muito mais a dizer, sendo que, obviamente, que um encontro entre as partes, nestes casos, e com bom senso, é extremamente importante e é isso que apelamos, não é? Por isso é que existe uma legislação, a legislação foi feita pelo Governo, e a IERSAR, a única coisa que tem que dizer é que pronto, tem que haver um cumprimento da mesma, digamos assim. A não ser que haja um entendimento entre as partes. Se houver um entendimento entre as partes, perfeito. É só isto. Muito bem. É aquela velha questão que as pessoas em Vila Franca ou a Zambuja pagam mais de água do que em Lisboa, não é? Acaba por ser também um pouco por aí. Senhora Engenheira Eunice Cortês, já está a esperar algum tempo para falar. Também gostaria de saber como é que foi o desafio para Águas do Tejo Atlântico, que opera na Alta. A senhora engenheira Eunice Cortês é diretora regional das operações da Zona Norte, que portanto, esta zona onde nos situamos. Do ponto de vista do saneamento, como é que também foi gerir esta matéria em tempo de pandemia? Muito boa tarde. Primeiro de tudo, gostaria de cumprimentar os colegas de painel e agradecer o convite da Rádio Valor Local, endereçada a Tejo Atlântico. Conforme já os meus colegas também mencionaram, portanto, há aqui um conjunto de coisas que já foram referidas, mas que vou tentar dar ênfase àquelas que são diferentes e que se diferenciam do que já foi dito. Pronto. Houve aqui dois aspectos que, quanto a mim, foram determinantes. A definição do plano de contingência, que nos permitiu a nós internamente todos refletirmos sobre e estruturar as nossas atividades a nível da atividade de saneamento, e também aqui a definição que houve de um grupo de trabalho interno de contingência. Este grupo de trabalho estabelecia uma coordenação estruturada interna e que, no fundo, permitiu, portanto, ele tinha várias valências, desde a área ou da direção financeira à própria administração que estava envolvida neste grupo. Portanto, no fundo, qualquer questão associada ao tema Covid era analisado com muitas vertentes e permitiu aqui também uniformizar um conjunto de procedimentos levados a cabo na empresa. No que mais diz respeito à operação, onde eu, portanto, tenho a minha maior experiência prática, o que é que nós fizemos? Um grande desfasamento entre equipas e definimos logo neste trabalho de preparação prévia aquele conjunto de infraestruturas que era determinante manter em funcionamento em detrimento de outras. Isso foi muito importante para saber onde nos havíamos de focar toda a nossa energia, algumas mais importantes que outras, que têm a ver com a sua importância na saúde pública, na importância, no caso de haver uma interrupção, as consequências que vêm para o ambiente e para os recursos hídricos externos, e, portanto, isso obrigou-nos a refletir onde é que tínhamos que nos focar, não é? Pronto. Depois houve, nesta divisão de equipas, em que nós fizemos logo numa primeira fase e dividimos um grupo de equipa que ficou de prevenção, tivemos uma redução de colaboradores a trabalhar no terreno e obrigou-nos a avançar para uma contratação adicional e tivemos que recorrer à contratação de trabalhadores de trabalho temporário. Foi isso que tivemos que fazer, porque, portanto, as pessoas no terreno eram menos e, portanto, para suprir aquilo que estávamos obrigados,
tivemos que recorrer à contratação de trabalho temporário. E aqui surgem muitas dificuldades, como se deve imaginar, aliás, porque não poderíamos recrutar pessoas presencialmente, portanto tivemos que o fazer ou em mecanismos de plataformas online ou até via WhatsApp, que isso chegou a acontecer, e depois, seguidamente, pessoas completamente inexperientes entrarem nas nossas instalações e elas terem que levar a cabo todo o trabalho que estava associado à atividade de saneamento. Pronto. Foi um desafio muitíssimo grande, mas que conseguimos traçar, e hoje estamos muito mais confortáveis com isso, não é? Fizemos formação online nestas pessoas novas que entraram. Essa formação online versou aspectos de segurança e também aspectos relacionados com o processo e com a nossa atividade. Estamos a dizer que estas pessoas tinham uma reduzida experiência nesta atividade e que tiveram que rapidamente, portanto, interiorizar conceitos, não é? Para prestarem o seu serviço junto connosco e, portanto, todo esse trabalho foi um desafio. Além disto, o que é que nós fizemos? Tivemos que nos reinventar. Criámos copas onde elas não existiam, porque definimos que determinada área só estaria um conjunto de pessoas, não mais do que 2 ou 3. E, portanto, todos os gabinetes ou a sala de reuniões, ou o que pudesse ser feito, foi encontrado para as pessoas se dividirem, e como tinham que tirar a máscara, portanto, e fazerem as suas refeições, portanto, não haver riscos. Hoje podemos nos congratular que não tivemos caso nenhum de Covid dos nossos trabalhadores, conseguimos manter em pleno 365 dias a nossa atividade. Bem sei que houve um outro caso que as pessoas contraíram esta doença fora das nossas instalações, adquiriram-no fora. E isso conseguiu que nós fizéssemos e desempenhássemos a nossa tarefa naquilo que nos propunhamos fazer. O que é que mais posso dizer? Portanto, desenvolvemos outras atividades, como por exemplo, fizemos aluguer de contentores, balneários, contentores com balneários e escritórios para nos dividirmos todos. Portanto, não havia mais, conforme eu disse, mais 2 ou 3 pessoas na mesma área, e isso permitiu-nos exercer um trabalho em segurança e dar um conforto aos nossos trabalhadores, que nesta fase se mostram sempre um pouco ansiosos, como é normal. Desenvolvemos também atividades, portanto, com empresas especializadas em desinfecção, nas viaturas operacionais. Portanto, as viaturas operacionais eram desinfetadas semanalmente, todos os espaços comuns de circulação eram desinfetados semanalmente, as copas, balneários e inclusivamente os WCs. Portanto, além da limpeza habitual que é feita, fazíamos também este processo de desinfecção. Fizemos outras coisas também engraçadas, nomeadamente até fornecer umas lancheiras em que as pessoas tinham autonomia no percurso que faziam na sua atividade, de poder aquecer a sua refeição e até exercê-la fora, em outro local, para evitar aglomerados, e portanto tudo isto conjugado permitiu que mantivéssemos a nossa atividade em pleno. Senhora Engenheira, a nível do tratamento de efluentes, portanto, o tratamento dos esgotos, ao fim e ao cabo, também, portanto, o senso comum diz-nos que com mais pessoas em casa, este também foi um desafio para a Águas do Tejo Atlântico. Portanto, tínhamos as nossas estações de tratamento com capacidade para este serviço. Como é que correu nesse aspecto, basicamente? Perfeitamente, quer dizer, as nossas estações correram sem qualquer problema. Aliás, devo dizer que em termos de qualidade de serviço prestado, nós conseguimos manter os mesmos níveis, mesmo com exigências, que isto é muito importante sublinhar, das entidades licenciadoras a este nível de saneamento. Portanto, como nós sabemos, o coronavírus, portanto, acaba de estar presente nas fezes humanas, por conseguinte está presente nas águas residuais e, portanto, aflui às nossas instalações de tratamento, como qualquer outra bactéria ou vírus, não é? E, portanto, a responsabilidade que nós temos em conseguir, nas nossas unidades, levar a cabo esse tratamento é determinante.
sobretudo, por exemplo, na parte da desinfecção, não é? As unidades de desinfecção que nós tivemos que assegurar a equipas de operação e manutenção, não só mantê-las em funcionamento, mas também reforçar o seu bom funcionamento para garantir a eliminação, portanto, de toda a contaminação patogénica na água residual, não é? Porque, pronto, no fundo, isto julgo que foi conseguido, não é? Foi conseguido, sim. Muito bem, quer-nos falar do projeto Eco2Covid da Águas do Tejo Atlântico? Muito bem. Portanto, este projeto, o que é que eu posso dizer sobre ele? Portanto, ele tem 4 parceiros, não é? Em que a Tejo Atlântico aqui funciona como coordenador do projeto. Os 4 parceiros é Águas do Tejo Atlântico, tem o Inova Mais, a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova e a Universidade de Coimbra. Então, o que é que este projeto tem em particular? Portanto, conforme eu já disse, o coronavírus é um vírus que circula e está presente nas fezes humanas e começamos, portanto, uma vez isto identificado, começámos a perceber a importância em identificar de uma forma rápida e expedita a presença deste vírus na água residual, com vista a perceber e monitorizar a parte epidemiológica na população. Então, enfim, se ele está presente na água residual, era muito importante, primeiro de tudo, saber o quê? Quando ele entra dentro das nossas estações de tratamento, o que é que acontece lá dentro? Ele consegue ser eliminado? Não consegue ser eliminado? Como é que as coisas se passam aqui dentro? E então pensámos, bom, temos que encontrar uma solução rápida, não é? Porque os testes PCR, no fundo, são testes para além de dispendiosos, são morosos e têm de ser feitos em laboratório. E aqui a vantagem é ter algo in situ, no local, que nós possamos, com maior rapidez, conseguir obter resultados. Está ou não está presente, não é? E como é que essa presença caminha ao longo do processo de tratamento. Pronto. E foi isto que, de facto, este projeto envolve. Desenvolve uma tecnologia através de uns biosensores esses cujo material é um material biodegradável, são biopolímeros, e esses biosensores, portanto, quando em presença do coronavírus, desenvolvem uma coloração, e essa informação é transmitida automaticamente para um servidor central, onde, portanto, armazena toda essa informação e depois não só armazena, como também identifica em termos geográficos onde é que ela está a surgir e depois consegue ser tratada e tirar conclusões em termos de dados epidemiológicos na população e onde é que este vírus e o percurso do vírus todo nesta atividade, não é? Na atividade de saneamento. Porque, enfim, nós sabemos que ele existe, desconhecemos o que é que se passa nas estações de tratamento. Obviamente que a atividade de desinfecção, conforme referi, é determinante para conseguir a sua eliminação, mas é importante percebermos o que é que se lá passa dentro. E, portanto, o EcoCovid é realmente o desenvolvimento destas plataformas, deste meio de detecção rápida e expedita a baixo custo, que nos permite perceber o que é que se passa com este vírus dentro das nossas infraestruturas e depois poder concluir, portanto, em termos epidemiológicos, como é que ele se desenvolve na população, não é? Já percebemos que... E lhe perguntar se já é possível adiantar algumas conclusões? Não é possível, porque nós estamos nesta fase na concretização, portanto, do equipamento em si. Não é? Portanto, neste momento nós estamos a desenhar e a construir o equipamento, não é? Será de facto muito interessante no futuro percebermos esse mapa epidemiológico a nível de... Exato. Sobretudo porque isto são biosensores, são construídos com biopolímeros, é um material biodegradável, portanto, sob o ponto de vista ambiental, só tem vantagens, não é? E, portanto, e também permite, no tempo muito curto, tirar conclusões. Em 30 minutos eu sei, não é? Portanto, e depois, no fundo, não só perceber a presença, mas como também tratar a informação de uma forma automática. Portanto, isso também é muito importante e necessário, não é? Portanto, são um conjunto de valências que
que me parecem muito, muito positivas. Muito bem, ainda temos aqui alguns dos tópicos que eu lancei para debate, que enviei aos senhores previamente. Temos ainda algum tempo aqui do nosso debate, e eu perguntava ao senhor engenheiro Miguel Nunes a questão dos contadores, que tem sido uma questão aqui muito falada a nível das nossas populações. Há dificuldades na contagem dos contadores, problemas trazidos por novos contadores, que, segundo alguns consumidores, até arrebitam. Esta é uma dificuldade que a ERSAR com certeza terá um ponto de vista relativamente a este tema aqui mais em concreto, dado que acaba por ser aqui um pouco transversal a alguns dos sistemas aqui também presentes. Não sei se poderá nos dar esta achega. Com certeza, muito obrigado. Calha bem a questão porque estamos a ultimar precisamente uma recomendação sobre perdas aparentes, onde esses erros de medição, que têm a ver efetivamente com os contadores, irão ser abordados. Isto de apoio e capacitação às entidades gestoras. Obviamente que um contador, e isto nós sabemos, isto não queria ser muito técnico, digamos assim, Sim. mas ao fim de 12, 14 anos, um contador está completamente obsoleto. E no caso dos contadores, e isso é interessante, é que à medida que a idade do contador, e nós vamos apresentar essa nossa recomendação, vai avançando, o erro de medição em favor, digamos assim, do utilizador é cada vez maior. E quando eu digo em favor do utilizador, é porque está a medir cada vez menos. Por isso é que se recomenda que haja uma substituição adequada e atempada do parque de contadores. Porque, obviamente, o contador é o ponto entre aquilo que é o sistema público da entidade gestora e aquilo que é a cobrança para o utilizador, e é importante que ele esteja a contabilizar os consumos da maneira mais exata possível. Eu compreendo essa questão do ponto de vista do utilizador. Porque é que me vão... Até porque quando substituem um contador que tem 20 anos, provavelmente vai medir menos de metade da quantidade de água que entra na casa do consumidor. Obviamente, quando se faz essa substituição, o utilizador provavelmente vai pagar mais na fatura, porque a medição vai ser mais exata, vai ser mais correta. Mas não está nenhuma torneira aberta e continua a contar, é um pouco estranho, quer dizer, é o que as pessoas nos dizem. Sim, isso é estranho, mas isso aí é outras questões. Isso aí são questões de pormenor, ou seja, aquilo que posso falar é a nível global daquilo que se passa, não é? Se não está nenhuma torneira aberta e o contador está a contar, é porque pode haver, mesmo internamente, alguma fuga, como há bocadinho referiu, e muito bem, o engenheiro Francisco Oliveira, em que detectaram que nessa proximidade com a população, que muitas das vezes há consumos anómalos, não por um consumo doméstico, mas por fugas na parte predial, ou seja, no edifício. Ou seja, isso acontece. E às vezes o consumidor nem sempre se apercebe. Isso pode acontecer tanto num alojamento unifamiliar, como também em termos no edifício multifamiliar. Ou seja, pode acontecer, pode haver uma fuga. Basta... Repare, eu vou dar aqui um exemplo muito, muito simples. Uma pequena fuga num autocolismo, uma pequena fuga, não é? Que o utilizador não se apercebe. Está ali a pingar diariamente, não é? O utilizador pensa que não tem qualquer tipo de consumo, o que é certo é que está a consumir, porque há ali essa fuga. Daí que o consumidor, por vezes, pensa que não há consumo, mas existe um consumo por via dessa fuga interna no prédio, ou seja, no próprio edifício. Daí que é importante o consumidor estar atento se na sua própria habitação não poderá haver um ponto de fuga. Eu falo nisto tudo. O autocolismo é uma questão isto é muito recorrente. Não é necessário, porque o autocolismo, eu estou a dar este exemplo, que é um exemplo muito prático, não deixa vestígios. Aquilo está todo dia a correr gota a gota, por exemplo. Não há qualquer tipo de percepção por parte do consumidor de consumo de água, o que é certo é que está a consumir. Isto é um exemplo muito simples, não é? Obviamente que há esta questão depois mais técnica, que é a questão da substituição do contador, que nós recomendamos, não é? Para não haver um erro de medição, que quando se substitui, evidentemente, o consumo acaba por ser mais exato, e neste caso o mais exato acaba por, evidentemente, ter uma percepção de um maior pagamento ao nível da fatura da água.
Mas nós estamos a ultimar essa recomendação e depois nós temos já agora, só para referir que a ERSAR tem muitos guias técnicos, muitas recomendações, estudos, relatórios no site. E eu convido todos os ouvintes e pareceres, ou seja, nós temos os pareceres que damos a todas as entidades gestoras disponíveis no nosso site. E aproveito aqui este vasto auditório para convidar todos estes nossos ouvintes a consultar os pareceres que damos sobre a sua entidade. Muito bem. Só mesmo uma ronda agora pelas nossas concessionárias e também pela Águas do Tejo Atlético. Gostaria que, no fundo, refletissem aqui em 2, 3 minutos cada um sobre os ensinamentos que a pandemia trouxe para as vossas empresas, sistemas, e também se houve um aumento de pedidos de tarifário social e a nível de cada um de vós, e como é que também esta questão tem sido tratada. Começava pelo engenheiro Paulo Oliveira, aqui da Águas da Zambuja, ensinamentos e a questão do pedido de tarifário social, se houve um acréscimo. Em termos de, se calhar mais, já à segunda pergunta, em termos de tarifário social, não houve um incremento anómalo. Não notámos um incremento anómalo durante 2020 e durante 2021, pelo menos este início também não. Ou seja, houve um pequeno crescimento. Sim. Peço desculpa. Houve incumprimentos de grande monta aqui na concessionária, tendo em conta o constrangimento da loja estar fechada, ser por marcação? Não, nós não notámos assim grandes constrangimentos em termos da loja estar fechada, não notámos. Isto foi uma medida que fizemos para defender também em termos de saúde dos nossos colaboradores, mas principalmente também os nossos clientes. Em termos de incumprimentos houve, tem havido dentro de um nível normal. Nós temos resolvido todos esses problemas de uma forma idêntica àquilo que resolvíamos antes. Dilatámos um pouco, como eu tinha dito há pouco, o prazo para serem pagas as faturas. Em termos da inibição de cortes, é um problema para a empresa, mas o incumprimento não tem aumentado significativamente. As coisas têm estado estáveis e os nossos clientes têm cumprido os seus deveres de pagamento. Em termos de ensinamentos, não sei se tem mais alguma pergunta sobre incumprimento. Os tarifários sociais também disse que não tinha tido um não, grande incremento. Em termos de incumprimento, também há aqui uma questão. Continuamos a ter ligações ilícitas, consumos anómalos, continuamos a ter também alguns, não muitos casos, como também foi referido aqui, de alguns consumos anómalos lícitos, neste caso, em que tem, ou seja, ou os condomínios ou os clientes mesmo diretamente têm perdas internas, é normal. Só acrescentar aqui um ponto em que também a corroborar um bocadinho o engenheiro Miguel Nunes, a dizer que pelo próprio funcionamento dos contadores é muito, eu não conheço nenhum caso em que um contador tenha contado mais do que aquilo que devia e deixar registado que é quase garantido 100% que eles têm sempre um erro e o erro é sempre em favor do consumidor. Vários casos que ao longo de todas as entidades gestoras que eu conheço que são testados em laboratórios independentes, e o que é normal é que o contador normalmente, com o degradar, ou seja, se é uma peça mecânica, são peças mecânicas, e com o degradar dos equipamentos eles venham a medir menos ou bem menos com o tempo e não mais. Em termos de ensinamentos, voltando à primeira pergunta, em termos de ensinamentos da pandemia, muitos. Foi um pouco um aprender à força de muitas situações. Ou seja, de qualquer maneira, aqui houve uma entreajuda e uma simbiose muito grande com o município, com o município da Zambuja, também de salvaguardar também e de parabenizar também todos os colaboradores das Águas da Zambuja que se adaptaram e que fizeram um grande esforço também a nível profissional e pessoal para que o serviço, não só o serviço fosse garantido, mas a qualidade de serviço se mantivesse, e muitas vezes até subiu. Agora, principalmente a nível tecnológico, as Águas da Zambuja também, referindo como os tomates de Vila Franca de Xira, investiram bastante durante o ano passado, também em tecnologia, também na parte de controle remoto das infraestruturas,
o funcionamento dos sistemas, quando eu digo sistemas de abastecimento, ou seja, das tubagens, os tubos, as bombas, os reservatórios, alterou-se, porque o perfil de consumo nos sistemas alterou. O que nós chamamos das pontas de consumo às 8 da noite, ali entre as 6 e as 8 da noite, quando as pessoas chegam a casa, ou então no início, quando as empresas e os restaurantes começam a laborar, ou a hora do almoço, no pico dos restaurantes, ou seja, tudo isto mudou e isso sentiu-se também no funcionamento das bombas, dos sistemas, dos tubos, falando aqui um pouco de forma mais simples, mas a questão... mais ou vai ser preciso investir mais, Sr. Engenheiro? O investimento é uma coisa que não para nas entidades gestoras. O ano passado tivemos que fazer alguns investimentos que uns estavam previstos, outros que não estavam, de grande monta, para também... Porquê? Porque tivemos alguns problemas neste sentido, tivemos que corrigir aqui algumas coisas que não estavam tão bem preparadas para haver pontas quando elas não eram normalmente não existiam, mas o que é certo é que no cômputo geral chegámos ao fim do ano e tanto a nível de serviço, o serviço foi garantido, a qualidade de serviço foi garantida e até melhorada, porque tivemos uma redução nas perdas de água e isso normalmente é um bom indicador para a qualidade de serviço e para a eficácia do serviço que prestamos. A outra variante que também foi importante foi a parte tecnológica e teletrabalho e todas estas novas tecnologias que muitas vezes demoravam, a sua implementação acabava por demorar mais um pouco, até da nossa parte, mas muitas vezes da parte dos clientes, e isso foi um ponto positivo, ou seja, houve uma apetência muito maior para as aplicações, como também o Presidente Vila Franca de Xira estava a falar, ou seja, do MyAqua, ou da questão do call center, mesmo ao nível de quem está a gerir, houve uma apetência muito maior. Agora estamos aqui a fazer um debate por Zoom, ou seja, por Zoom, por Teams, as pessoas habituaram-se muito a trabalhar nestas plataformas, e isto acabou por também, o que parecia que poderia ser um revés, acabou por acelerar aqui alguns processos. E ao acelerar esses processos, muitas vezes conseguimos chegar ao nosso objetivo até com mais qualidade ou com mais rapidez do que antes. O que eu posso dizer é que, e falo em nome das Águas da Zambuja, mas também é a percepção que eu tenho a nível nacional, acho que todo o setor está de parabéns, porque as oscilações de qualidade de serviço não se notaram. Claro que houve problemas de leituras, porque deixámos, nós também, ou seja, houve uma quebra nas leituras, porque muitos dos contadores eram interiores de casa, suspendemos logo essas leituras por uma questão de segurança dos nossos colaboradores e também dos próprios clientes. Tivemos que adaptar muito bem a parte da faturação e do sistema de faturação para que não tivéssemos problemas ao nível das faturas que eram emitidas, mas penso que no entretanto todo o setor acaba por ser reforçado e não só, sai com a consciência que temos um setor robusto, que consegue prestar serviços. Tem muita coisa ainda para evoluir, claro que sabemos que os níveis de perdas de água numas entidades gestoras acabam por ser melhores do que noutras, que há muito espaço para evoluir mesmo a nível das infraestruturas, das renovações de infraestruturas, e é uma coisa que temos que fazer, mas sentimos aqui algum orgulho porque a qualidade de serviço manteve-se, os sistemas demonstraram eficácia, demonstraram a resiliência, tanto na alta como na baixa, e mesmo com uma oscilação de um perfil de consumo tão grande como houve, a nível das indústrias, a nível do comércio, a nível das pessoas, o que é certo é que as entidades gestoras, as Águas da Zambuja, têm orgulho que, no fundo, a água não faltou e o saneamento continua a ser tratado como era antes deste novo normal, digamos assim. Bem, Sr. Presidente da Águas do Ribatejo, Francisco Oliveira, como é que também foi a nível da questão dos pedidos de tarifário, dos incumprimentos e, no fundo, dos ensinamentos que esta pandemia trouxe para Águas do Ribatejo? Ora bem, de facto foi um desafio muito grande para todos nós. Nenhuma das entidades, seja nesta área de atividade, seja noutra, estávamos preparados para estas circunstâncias que acabámos por ter capacidade de dar resposta, isto é, se há setores que mantiveram a sua resposta aos clientes, foi de facto estes setores relacionados com as entidades gestoras do abastecimento de água,
de saneamento, etc. E, portanto, isso é muito importante. Desde logo, a adaptação dos nossos trabalhadores, e também é muito importante nós, porque estavam, enfim, na linha da frente, ainda que numa outra área, que na área da saúde pública, mas também na linha da frente, tentar dar respostas e a manter essas respostas e, em algumas situações, até melhorar essas mesmas respostas. O que é que nos trouxe? Trouxe-nos, de facto, metodologias de trabalho que provavelmente vieram para ficar. Ou seja, estes meios que nós utilizamos hoje em dia para o debate, para a videoconferência, para o teletrabalho, muitos destes meios vão acabar por ficar, tendo em conta que demonstraram mais eficiência naquilo que são as respostas e até na disponibilidade de serviços para os nossos clientes, naquilo que também são algumas aplicações tecnológicas que estão disponíveis. E, portanto, nesse aspecto, obviamente que foi muito mal para toda a gente, foi muito mal para o mundo, foi muito mal para o nosso país, para as famílias, para as empresas, em termos económicos e em termos sociais, afetou claramente muito aquilo que era a atividade das empresas, mas ainda assim trouxe-nos alguns ensinamentos que, de certa forma, obrigados a isso, não é? Obrigados a ir para estas metodologias, algumas delas acabam por ficar e demonstrar, de facto, essa mesma eficácia em termos de ensinamentos. Depois, naquilo que disse relativamente às componentes sociais, dizer que a Águas de Ribatejo tem, aliás, desde logo o ano passado nós entendemos que não existiam condições para se fazer qualquer aumento de tarifários, não obstante aquilo que é o estudo de viabilidade económica ou financeira que nós estamos sujeitos, que mostra um trajeto para o tarifário. O aumento tarifário não se verificou para o ano 2021, portanto entendemos que não existiam condições, até porque a empresa, o objetivo da empresa não é distribuir dividendos pelos seus acionistas, antes pelo contrário, é aquilo que é o resultado líquido da sua operação para investimento na remodelação, na qualificação de infraestruturas. E, portanto, não obstante ter um dos tarifários mais baratos da região, houvesse entendimento por parte do Conselho de Administração e da Assembleia Geral para que não existissem aumentos tarifários. E a manutenção daquilo que é o tarifário social, que não tem registro que tivesse maior adesão, é tarifário social e também tarifário para as famílias numerosas, isto é, as famílias mais numerosas têm também um tarifário adequado e mais ajustado ao número de pessoas que fazem parte desse agregado familiar, e implementámos, de facto, tarifários adequados a este momento que nós estávamos a viver, permitindo dar alguma ajuda às famílias, às empresas e às coletividades e associações. Isto porquê? Porque nós temos, os autarcas têm plena consciência que, de facto, esta altura foi muito crítica e continua a ser muito crítica. E o facto de algumas IPSS estarem a passar por momentos muito difíceis, ou porque tiveram situações de pandemia no seu seio, ou porque economicamente a situação de facto tornou-as mais débeis e mais frágeis, entendemos que de facto esse mecanismo devia ser automático, por forma a que pudessem ter também aqui algum, digamos, com algum benefício, ou pelo menos no agravamento daquilo que era a sua faturação. E obviamente também direcionado a outras atividades económicas e também à componente das famílias, como eu já referi. E, portanto, mas dizer que, a propósito desta situação, é óbvio que isto travou-nos a evolução, até em termos daquilo que é procedimentos associados à prestação de serviços, à contratação, ou seja, uma entidade, uma empresa, carece de um conjunto de procedimentos de contratação pública ou de relação com empresas que neste momento é muito mais difícil. É muito mais difícil porque faltam componentes para nós fazermos as substituições ou reparações ou outras, ou porque os prestadores de serviços não têm condições de dar resposta, ou porque também têm ou tiveram situações associadas a esta pandemia e que de facto isso retarda muito aquilo que é a nossa ação, digamos que no terreno, e a nossa ação para o melhoramento e para o desenvolvimento das nossas ações. Por outro lado, em termos daquilo que são obras novas ou obras de requalificação, de melhoria, também aqui se nota de facto muito difícil, há pouco a Eunice falava nisso, em relação à contratação de recursos ou trabalhadores, é muito difícil, está a ser muito difícil, não só para as Águas de Ribatejo, mas também para os municípios, também para as empresas, claramente, a contratação de recursos. E já não estou a falar de recursos, enfim, especializados ou recursos em áreas de formação específica. Estou mesmo a falar de trabalhadores para desempenharem aquilo que são funções e ações muito regulares. E, portanto, é essa a dificuldade que hoje em dia a nossa atividade económica tem, face à dificuldade que há, não só na contratação, mas de recursos disponíveis para poderem trabalhar nestas áreas de atividade, seja em entidades abastecedoras, seja mesmo nas autarquias, seja mesmo nas empresas, há de facto essa grande dificuldade neste momento.
Sr. Presidente dos SEMAS, quais foram as principais dificuldades e, no fundo, também a questão dos tarifários sociais? Já me falou aí, portanto, desse déficit de 1 milhão de euros, já ficamos a perceber que, de facto, a questão da cobrança das faturas não está a ser fácil em Vila Franca de Xira, como também não deve estar a ser fácil em muitos outros locais. Sr. Presidente dos SEMAS. Penso que não deve estar a ser fácil em nenhum local, em uma entidade gestora em baixa, mas eu foquei isso há momentos única e exclusivamente derivado da aplicação da legislação, porque eu tive cuidado de dizer que não está de maneira nenhuma nesta situação como noutra em causa às pessoas, está o cumprimento da legislação. O legislador, quando saiu este suporte, foi numa realidade diferente que nunca se previa o que estamos a viver há um ano, neste bem essencial, mas que efetivamente a curto prazo quem de direito tem que se debruçar sobre estas questões. Queria deixar aqui uma palavra primeiro e peço que me deixe sublinhar uma palavra de muito reconhecimento para os nossos trabalhadores. Não falarei dos meus colegas de painel, falarei para os trabalhadores da área de Vila Franca, que durante todo este tempo têm sido, como eu ouvi agora falar, portanto, no âmbito das águas do Ribatejo, que efetivamente esta máquina nunca pode parar 24 horas por dia, seja na manutenção, qualificação, tanto na água como no saneamento. E efetivamente as nossas equipas trabalhando em espelho foram de um trabalho, de um reconhecimento muito elevado. No entanto, também a pandemia e a situação do Covid não nos afetou só a nós, também afeta as empresas que trabalham com os nossos sistemas em baixa. Daí que eu sublinhei o exposto pelas águas do Ribatejo, que efetivamente existiu e ainda está a verificar-se alguma dificuldade na execução de obras que temos que levar a efeito. Já se está a verificar alguns movimentos positivos nas obras de qualificação das redes, mas também tivemos essa dificuldade. A nível das tarifas sociais não verificámos um pedido, por ironia do destino, superior à dívida. O caminho foi a dívida, não foi pedir a tarifa social, e para tentarmos colmatar a dívida, tivemos que criar aqui uma engenharia económica, social-económica, que foi facilitar o pagamento, sem juros de mora. Porque a dívida há 6 meses, nós sabemos bem qual é que é o destino dela, não é? E desculpem, mas eu provavelmente estou a verbalizar alguma coisa que muitos estão a pensar. É que nós temos que continuar a pagar, isto é uma realidade, o legislador tem que ser confrontado a esta situação. Pode vir a colocar em causa os subsistemas em baixa. Não tenho dúvida nenhuma, não digo agora, não é? Dentro de algum tempo pode vir a colocar em causa. Portanto, chegamos ao ponto, e queria ir buscar aqui as palavras da senhora Secretária de Estado no início, da sua intervenção, que nos apresentou que em dezembro de 2020 a água como bem essencial entrou na Bolsa de Nova Iorque, a par do petróleo. Portanto, estamos aqui a falar de algo que o decreto-lei no nosso país, e é o que está escrito, coloca na linha A um bem essencial que é a água, mas começa a estar cotado em Bolsa em Nova Iorque. Portanto, há aqui qualquer coisa que vai obrigar dentro de pouco tempo todos nós a pensar bem este fator que suporta o dia-a-dia das empresas em baixa. Em relação, portanto, já expus, como os meus colegas, durante este ano, efetivamente foi algumas dores de cabeça, mas com tranquilidade e bom senso, tudo se foi superando